E o Camilo, o ministro da Educação, aliado do Lula lá do Ceará? Camilo desconversa sobre infiéis da MP de Lula. Quem trata essas questões é a Gleice. O Camilo, ele se faz de bom menino, coloca aqui os olhos as mãos nos olhos, coloca uma venda e diz assim, ó, não, isso aí não é problema meu, não. Se está existindo alguma crise aí dentro de gente que não está votando com o governo, isso aí não é problema, não. Quem resolve é a Gleice lá em Brasília. Aqui eles andam todos juntos. Aqui eles andam todos aliados. É uma coisa que muita gente deve estar se perguntando. Eu, por exemplo, Miguel, vou ser sincero, eu não consigo entender isso. Como é que lá em Brasília os caras são opositores, aqui no Ceará eles andam todos abraçados? O próprio ministro da Educação foge do assunto. Eu não entendo isso. Não, e só para deixar claro que tipo, é o seguinte, a Gleice fez essa questão, o Guimarães, inclusive, produção, se você puder preparar o vídeo do Guimarães aí, tá certo? Mas o Guimarães deu entrevista essa semana que passou cuidado, só isso. O Guimarães deu entrevista aí nessa semana que passou, sobre essa questão, inclusive, da Gleice e tudo mais. E o fato é o seguinte, a Gleice, ela tá agora começando a, de fato, como é que eu posso... Cobrar a conta, né? Cobrar a fidelidade. Exatamente. Então você... A Gleice Hoffmann. Gleice Hoffmann. Cobrando fidelidade. A piada pronta. Seguimos. E aí o Camilo tá repetindo exatamente o discurso do Guimarães. Inclusive, se o vídeo estiver pronto aí... Pode soltar já. Só vamos verificar o áudio aí também, para não ter um tipo de problema técnico, mas vamos ver o vídeo aí do Guimarães, que ele vai falar exatamente isso que a gente está vendo aqui. Uhum. Tamanho do mundo na próxima semana. Oba. Qual é o ribuliço? A Gleice vai meter a faca. Como assim? Tá, vai meter a faca em quem? Ela pegou ali, tô dizendo isso porque ela já me disse, eu tenho que voltar para lá domingo com ela conversar. Porque a turma vota e vem me ligar. Tem deputado aqui do Ceará que tem cargos. Zé, pelo amor de Deus, Zé, me ajuda. Disse, em quê? Não, porque eu tenho um cargo ali na delegacia, não sei das contas. Eu disse, você tem que se entender com a Gleice. Olha, besta. Aí ela vai cobrar essa fatura, então. Aí ela disse que está com a lista. E eu sei dos trair, né? Daqui do Ceará, que tem cargos importantes que... Opa. Ela disse que vai meter a faca. Eu acho que depois é pouco, eu acho que tem que fazer mesmo. Só sendo uma mulher para fazer um negócio desse. Sabe por quê? Moraliza... Estabelece-se a crise, aí se recomeça a discutir mesmo. Aí recompõe. Aí recompõe. Tá, mas ela está muito decidida. Tá, e vou dizer mais. Agora, só para você entender o que o Guimarães está falando. O Guimarães está deixando bem claro que quem não votar com o governo vai cortar os cargos. Mas aí a crítica não é nem se tu vai cortar cargos, se não vai. A crítica é o modus operandi do PT. Porque o que o PT mostrou, junto com essa declaração do Camilo, que é o ministro da Educação, junto com essa fala do Guimarães, que é o líder do governo, lá dentro da Câmara dos Deputados, sabe o que ele está mostrando com tudo isso? O modus operandi do PT governar. Esse é o modus operandi do PT governar. É com distribuição de cargos, e isso explica a quebradeira que está no Brasil. Isso explica o recesso econômico que a gente está vivendo. A gente caminhando para um apagão fiscal. Eu falei sobre isso ontem. A gente está caminhando para um apagão fiscal até 2027. E o que é que o PT está fazendo? Distribuindo cargos. E quem não votar com o governo, vou tirar o cargo. E, sinceramente, se está fazendo isso, eu não estou nem ligando. Eu estou me importando com o meu país, que está sendo assaltado pelo PT, que está distribuindo cargo, só para esses fela da puta aí ficarem mamando na teta do governo e sem trabalhar. Porque, sinceramente, você acha que está tudo certo no Brasil? O modus operandi do PT é esse. Eles estão distribuindo cargo para ficarem mamando na teta do governo, enquanto o Brasil está caminhando para uma recessão, para um apagão fiscal. E aí? Enquanto isso, quer aumentar a arrecadação, que está caminhando para 4 tri, 5 tri. E aí? Tá tudo certo mesmo no Brasil? A gente tem a obrigação moral, eu tô repetindo, vai ser meu jargão daqui pra frente. A gente tem a obrigação moral de tirar esses canalhas do governo. Sabe o que eu me preocupo e que muita gente deve estar se perguntando em casa, Miguel? É assim, ó. Eles estão abrindo espaços no governo de cargos e secretarias ali e tal, superintendências aqui no estado, para manter os aliados dentro do governo. Eu lembro que o presidente Bolsonaro, uma das principais preocupações dele era manter pessoas técnicas e capacitadas dentro desses cargos. Me diga você que está em casa,
qual é a capacidade técnica de função que essas pessoas têm para ocupar esses cargos. Sejam elas mesmas, os mandatários, digamos assim, os políticos de mandato, ou aliados deles, entendeu? Até que ponto vai essa venda de espaço do PT a fim de ganhar, de barganhar tudo que está ali, entendeu? Porque a gente sabe que o Lula não consegue fazer tudo sozinho. Isso eu tô falando de uma coisa humanamente impossível. Ele não consegue fazer tudo sozinho. Mas aí o governo, ao invés de colocar pessoas capacitadas, técnicas para ocupar esses espaços, que é o que o cidadão precisa e deve estar se perguntando agora, ele coloca pessoas lá para ocupar espaço a fim de fazer exatamente a troca dos votos. Quem viu essa entrevista do deputado Guimarães, viu a nojeira que foi isso aí. Deve ser quase 1 hora de nojeira. E aí muita gente vai dizer, Raí, tu conseguiu ouvir isso aí? Eu consegui. Sabe por quê? Porque eu gosto de circular no meio do que essas pessoas falam. Porque eu preciso ouvir de como elas estão circulando, se planejando, do que elas pensam. Miguel, nessa entrevista aí, eu não sei se você teve a oportunidade de ver, o próprio Guimarães falou que o PT em si, todo o petista ali, a galera mandatária, Camilo, a época Cid Gomes, que era um aliado de carro cheio, todo mundo tem uma dívida com ele. E eles estão brigando internamente para saber quem vai ser o candidato ao Senado do PT, sabe? O governo do estado, para você que não é cearense, o governo do estado já prometeu aqui a cadeira de Senado aqui, o apoio à cadeira de Senado, a quase 8 aliados aí. 8 ou 9, se duvidar tem até mais. Entendeu? E o Guimarães há muito tempo está tentando sentar nessa cadeira, ser o candidato, né? Na verdade, ser o candidato. Já tentou ser candidato ao governo e já tiraram a candidatura dele, já tentou tudo. Hoje ele disse que é o único homem que foi fiel ao Lula. E aí eles estão brigando lá dentro. Então essa entrevista a gente pode explorar ela em um outro momento, porque isso aí é muito pior do que o que a gente imagina. Não, com Mostra certeza. verdadeiramente a cara do PT aqui no estado do Ceará. Exatamente. E, Raí, só para complementar e a gente, assim, encerrar esse assunto, porque, assim, é assunto aí para 2 horas de programa. A gente falar desse modus operandi do PT, que é o mesmo modus operandi que levou a gente a ter o Petrolão, o Mensalão e todos os esquemas de corrupção que o PT está envolvido aí. A Lava Jato, a compra de partido, compra de voto, enfim.